Beleza, vamos recapitular, colocar aqui. Boa! Bora, pessoal! Boa noite, Marião. Bora acertar todas hoje de novo, hein? Bora acertar. Boa noite, Igor. Boa noite, Mayara. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Diogo. Muito top. Igor, o professor deve estar jantando. Boa. Boa. Atrasou aí, peço desculpa. Até estava arrumando aqui a internet, porque caiu uma chuva em São Paulo. Eu tive que ajustar aqui, mas tudo certo. Já está com a internet top. E o Thiago, começa às 20 horas. Thiago, começava. Falhou aí por 3, 4 minutos. Mas sei que vocês perdoam, né? Por uma boa causa. Emerson, boa noite. Boa noite, Michele. É isso aí. Então a gente vai falar sobre CPA 20 hoje. E hoje é uma live mais completa. Se vocês já fuçarem aí, ó. Tá aí no bate-papo, fecha, aperta o X no bate-papo, tem a descrição, tá? Primeiro, já coloca o curtir ali no CPA 20, que ajuda bastante a gente. E na descrição eu coloquei 2 materiais, olha só. Eu coloquei um material completo e o simulado, que foi o curso completo que eu dei de CPA 20, mais um simulado completo, um simulado comentado, com vídeos comentados, tá? Então, um material completo para vocês. E também coloquei lá a apresentação dessa live que eu vou passar para vocês. Então, quem gosta de acompanhar junto, ou eu já deixei na descrição para facilitar. Como vocês pediram ontem, quem participou da CPA 10, eu também coloquei lá no da CPA 10. Então, da CPA 10 tá lá a apresentação e tá também o material de CPA 10. Hoje eu fiz antes, hoje eu antecipei porque eu sabia que vocês pediriam. Tá bom? Boa, André. Boa, chegou cedo. Boa, boa. Boa noite, Valdelma. Boa noite, Vini. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Amanda. É isso aí, pessoal. Michele, isso. Boa, boa. Então, vamos lá. Então, ó, dá uma olhada ali. Baixem os arquivos, quem puder baixar, que a gente vai entrar nessa live. Essa live vai ser forte, tá? Essa live vai ser boa. O que a gente vai falar na live? Basicamente, é bem parecido com a live de ontem, só que aqui a gente vai aprofundar no plano de estudos de uma forma muito maior do que a gente falou no CPA 10, tá? Por quê? Porque aqui eu vou te dar o passo a passo para você fazer 15 dias de estudo e passar na prova, tá? E assim, eu fico muito contente, até vou mostrar aqui para vocês, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas acabou de vir notificação aqui, ó, sempre recebo, tá? Sempre recebo notificação de gente que passou na prova, olha lá, Yuri Santos comentou, olha lá, ó. Não sei se vai aparecer para vocês, deixa eu dar uma olhada aqui no que aparece para mim, para ver se aparece para vocês. Não, não vai aparecer, nossa. Ó, tá quase aparecendo. Então, Yuri, quem quiser procurar ali Yuri no LinkedIn, ele fala o seguinte, ó. Eu vou ler aqui para vocês. Primeira certificação no mercado financeiro concluída. Particularmente muito satisfeito com o excelente desempenho na prova. Estudei durante 15 dias pelo canal do Fábio Lousada, que bacana. Material disponibilizado pela Ambima Certificação em Educação. Então, ele pegou o material que tinha da Ambima também. E resolveu os simulados lá do Edgar, o Top Invest, que eu recomendo bastante. Então ele estudou com a gente e depois ficou fazendo o simulado. E ele passou com 92% na prova, tá? Então não tem segredo. Eu fico contente com isso aqui que eu recebo. Não tem segredo. É pegar, fazer um cronograma e estudar o dia a dia que você passa. Tá bom? Então beleza. Aqui ó, Vadel, a prova de CEA será dia 5/2. Boa, Vadel. Segunda-feira a gente vai falar de CEA, hein? Segunda-feira. Então vamos lá. Então aqui sobre a live, tá? A gente vai falar características e importância da CPA 20, para quem não conhece ainda o tema. Então eu vou falar rapidamente. Falar rapidamente o que mudou na prova, que basicamente foi igual ao que mudou na CPA 10, tá? A única diferença é que saiu o tema de entidade fechada de previdência complementar, que é um tópico ali do módulo 1. O restante foi só código de regulação, a gente entra aí também. Depois o plano de estudos, que é onde a gente vai perder um tempo, que a gente vai aprofundar bacana. Eu vou passar um método para vocês estudarem e passarem. Depois, questões comentadas. Então a gente vai fazer 10 questões sobre CPA 20, que aí já tem um nível um pouco mais difícil que o CPA 10, que a gente fez ontem. E depois um tira dúvidas da matéria, beleza? Jéssica, se por acaso não passar na prova, posso entrar novamente depois de quanto tempo? Jéssica, quantas tentativas você quiser, tá? Então, se você não passar na prova, você já pode remarcar a prova. Se eu não me engano, são 15 dias, tá? De 10 a 15 dias, acho que no máximo 15 dias, tá? Então, se você não passar na prova, não desista, vai lá e faz de novo até passar, tá? Não tem um limite máximo que você pode fazer, não, tá bom?
Beleza, Vadelma? Vamos para cima. Vamos lá que segunda-feira a gente vai falar sobre isso. Então vamos entrar aqui, até como eu gosto de falar, o principal ativo de todo mundo é o tempo, tá? Então basicamente vocês estão doando tempo para mim e vice-versa. Então eu gosto de ser o mais rápido possível, o mais direto possível na matéria, para não perder muito tempo de vocês, ainda mais porque hoje é sexta, né? Eu acho que vocês querem sair depois daqui, então vamos lá. Então é o seguinte, para que serve o CPA 20? Então a CPA 20, você pode tratar de investimentos, principalmente você começa a falar agora com clientes de alta renda, tá? O que é a alta renda? É o famoso Personalité do Itaú, é o Select do Santander, é o Prime do Bradesco ou o Estilo do Banco do Brasil, tá? Então aqui são alta renda. Por quê? Porque você já conhece mais de investimentos. Então se alguém te perguntar sobre investimentos, você pode responder. Então, como esse público de alta renda é o público que mais cresce no Brasil, está crescendo de uma forma muito grande, tanto é que são as agências que mais abrem, são essas agências de um segmento maior, eles precisam muito de profissionais com CPA 20. E aí sim que tem um grande problema, que a demanda de hoje de CPA 20 é muito grande para pouca oferta, tá? Então, olha isso. Então, tem muito pouca gente com CPA 20 para muita vaga, tá? Para ficar mais fácil o entendimento aqui. Então você pode trabalhar no private, principalmente, nem seria nem como gerente private, tá? Seria como assistente private, seria a entrada no private bank. Mas você pode trabalhar como gerente de conta, principalmente na alta renda. Você pode trabalhar no corporate com empresas, você gosta de tratar com empresas, lá eles pedem o CPA 20, então você pode trabalhar lá também. Investidores institucionais também, então você pode trabalhar com grandes empresas, enfim, você abre um leque maior ainda com o CPA 20, tá? E foi o que eu falei, tá? O CPA 10, sempre gosto de frisar isso. Quem viu ontem já viu isso. O CPA 10 te faz participar da entrevista, tá? Você participa. Você tem algum diferencial? Não. Você não tem nenhum diferencial. Porque esse CPA 10 é obrigação, tá? É obrigação você ter para fazer a prova. Para passar no banco, para entrar num banco. Só que, se você não tiver nem a CPA 10, aí você não consegue nem participar da entrevista. Então, se você tem um CPA 10, você tem que ter algum outro diferencial para que você seja contratado. Porque o CPA 10 todo mundo tem. Então, você teria que fazer uma pós, ou ser muito bom no comercial. Enfim, ter algo que destaque. Já o CPA 20, ele já é o diferencial, tá? Então, ele já é o diferencial. Eu estimo, pelo que eu tenho visto, assim, de teste, de pessoas querendo participar do processo, que a cada 10 pessoas que participam, que são entrevistadas, 2 têm CPA 20, tá? Ou seja, você já entra como diferenciado no mercado financeiro, tá? Então, de fato, o CPA 20 te abre muitas portas, tá? E aqui, só resumindo, o que é um CPA 20? O CPA 20 é um aprofundamento do CPA 10. Se você fez o CPA 10 e agora está indo para o CPA 20, de 50% a 70% da prova você já fez, você já matou. Porque, basicamente, o CPA 10 é metade da CPA 20. Mas entram alguns assuntos novos, como, por exemplo, derivativos. Ele começa a explorar alguns outros assuntos. As provas são bem parecidas e focam mais na parte de conceitos, da parte de teoria. Também não tem nenhum cálculo, tá? Por isso, a repetição de estudos e principalmente muitos exercícios são táticas fundamentais para obter sucesso na prova. Beleza? Seguindo aqui, quanto está a prova? A prova custa R$ 396 para associados e R$ 465 para não associados. O que é isso? Associados, se por exemplo o Itaú fizer a inscrição para você, se o Bradesco fizer a inscrição para você, se o Santander, para não associado é você, pessoa física, indo lá e fazendo a prova, tá? E comprando a prova. Seguindo aqui, aí eu vou responder agora para você aqui, Tiagão. No mínimo 70%, tá? Então são 60 questões, você tem que acertar 42 questões. Então, acertou 70% da prova, tá dentro, beleza? Olha lá o Beto. O Beto já confirmou. Você viu que os alunos aqui são muito bons. O Beto já falou, ó, 15 dias, Jéssica. Então, em 15 dias você pode você pode requerer uma nova prova, tá? Você já pode fazer outra prova. Então, tempo suficiente para você ver o que errou, refazer seus estudos e bora para cima, tá bom? Seguindo aqui, a prova pode fazer a qualquer momento, então a agenda dela é muito ampla. Então, como eu falo, o calendário é seu. Você mira numa data,
por exemplo, dia 7 de fevereiro. Então, miramos dia 7 de fevereiro a gente vai fazer a prova. Então, se programa, faz o calendário para fazer nesse dia 7. Então, já agende, já pague a prova e agende, que só consegue agendar depois que paga. Então, paga a prova, agenda, porque aí você já vai ter um alvo, você já vai ter um objetivo. E aí, programa todo o seu estudo, todo o seu foco para esse dia da prova, tá? Então, é muito importante você ter esse foco, tá bom? Prova computadorizada. Então, você entra lá no computador, por exemplo, aqui em São Paulo, na FGV, você faz a prova. Se você tirar mais que 70%, na verdade, no final da prova, vem ali o resultado parcial, tá? Eles falam o resultado parcial. Então, você acertou 76% da prova. Só que eles falam lá que não é o resultado oficial, porque pode mudar. Eu, particularmente, nunca vi mudar esse resultado, tá? No outro dia, assim, daí eles divulgam o oficial, falando se você passou ou não. Então, o resultado parcial é praticamente o oficial, tá? Dificilmente muda. Aqui, importante, CPA 20. CPA 20. São 128 mil profissionais. Vocês acham que é bastante? Agora eu vou dar números aqui. Números para vocês verem que não é o bastante. Isso aqui, 245 mil, estou falando. O que é isso? 100 mil funcionários no Bradesco, 100 mil funcionários no Itaú e 45 mil no Santander. Ou seja, só aí, não estão falando de fintech, não estão falando de cooperativas, não estão falando de bancos públicos, não estão falando de fintech, estão falando quase nada do mercado. A gente falou de 3 bancos só. Ou seja, os profissionais de CPA 20 não tem nem metade, ou quase praticamente metade da oferta que precisa para os 3 principais bancos privados do país. Olha isso. Então, o CPA 20 sim é um diferencial. Não se assuste, 128 mil é um número pequeno. Tem muita gente querendo se certificar. Só para vocês terem uma ideia, em novembro e dezembro, 6 mil profissionais conseguiram tirar a certificação do CPA 20. Tá? Então, o mercado está buscando, está indo atrás da certificação porque tem espaço. Eles estão tirando a CPA 20 e estão entrando no mercado, entrando em banco, tá bom? Falando do que a gente chama de turnover, que seria turnover, turnout? Acho que é turnover. É turnover, que quantos funcionários saem do banco, o banco tem de giro. O Itaú, por exemplo, é algo como 5 mil. Bradesco, a mesma coisa. Então, olha isso. Todo ano eles demitem 5 mil, contratam 5 mil e vice-versa. Ou seja, é muito profissional entrando, muito profissional sendo promovido. Então, sim, tem muita chance no mercado financeiro. E precisa de gente com CPA 20 para isso. Tá? Porque eu falei, o CPA 10 te ajuda, mas o CPA 20 é o diferencial. Tá bom? Beleza, então seguindo aqui com a parte importante, composição da prova. O que eu gosto de falar é entrar em estratégia de prova. Por quê? Porque você tem que estudar, focar os seus estudos principalmente no que cai. Você não vai ficar estudando um monte para um negócio que vai cair 5%. E eu falo aqui, é o mesmo exemplo que eu usei na 10, tá? O módulo 1, o 3 e o 6, nós estamos falando de 15% a 30% da prova. Tá? 15% a 30% da prova. Ou seja, se você... por cargos d'água, você teve pouco tempo para estudar, você teve 3 dias para estudar e você vai fazer a prova, vamos ver aqui, hoje é sexta, você vai fazer a prova na terça-feira, ou seja, você está sem tempo, você não viu nada. Aonde você vai focar? Vai focar no resto, menos isso. Por quê? Tá vendo? Se der muito azar, cai 30%. E mesmo assim, se você zerar e acertar o resto, você passa na prova. Tá? Então, a estratégia de prova, o módulo 1, o módulo 3 e o módulo 6, claro que você vai estudar para você não perder esses pontos, mas você vai ver o básico. Onde você vai focar é o que cai mesmo, que é fundos de investimentos, que é renda fixa, renda variável e derivativos, que é o módulo 7 e também o módulo 2. Tá? Então, 4 módulos definem a prova. Tá? Então, 4 módulos podem cair de 70% a 85%, tá? Então, definem a prova. Quais são esses módulos? Módulo 2, o módulo 4, o módulo 5 e o 7.
Aonde que a gente vai fazer essa mensuração para estudar mais? Simulado, tá? Você vai fazer muito mais simulado para esses 4 módulos do que para esses 3 módulos. Não vai dividir certinho o tempo. Fala, tenho 7 módulos, vou estudar 1 hora cada. Não, não funciona. Você tem que ir mais aonde cai mais, tá? Você tem que testar o que cai mais na prova para você ficar bala no que a chance de cair é maior, tá bom? Então é uma estratégia de prova aqui. Os principais temas aqui também são uma continuação da CPA 10, então são temas parecidos entre uma coisa ou outra. Falando rapidamente, Sistema Financeiro Nacional e participantes do mercado é mais decoreba, entender como é a composição da CVM, da CMN, da Anbima, para que servem esses órgãos reguladores, tá? É algo que a gente vai ter que tomar mais cuidado a partir de julho, que é quando entra as mudanças do novo governo do Bolsonaro, tá? Então ele fez as mudanças agora em janeiro, a Anbima só pode cobrar em 6 meses. Então isso seria primeiro lá no dia 2 de julho. Então no dia 2 de julho, aí a gente presta mais atenção no módulo 1, por enquanto tranquilo. O 2, foco aqui também Lava Jato, tá? E perfil do investidor, tá? Vai cair muito isso. Lavagem de dinheiro e perfil do investidor. Lavagem de dinheiro porque só se falou de Lava Jato. Então a Anbima está muito forte nesse tema. 3, economia e finanças. O princípio básico é que é PIB, inflação. Então é legal você entender para que funciona cada um. Até porque quando você vê um resumo de cenário, você saber o que afeta. Por exemplo, o que uma inflação alta causa, o que um PIB baixo pode gerar de consequências. Então aqui é bom entender a economia. 4. Aqui o 4 e o 5 é o principal da prova, tá? Por quê? Ó, vocês podem ver que ele pode cair de 35% a 50%, tá? O 4 e o 5 juntos. Então aqui que você vai perder o seu tempo. Porque aqui pode ser que caia metade da sua prova nesses 2 módulos. E são 2 módulos um pouco mais chatos, tá? O módulo 4 ele vai entrar em ações, vai falar um pouco de renda variável, que também não tem muito segredo. Vai falar de regras de renda fixa, quem tem FGC, qual que como é o imposto deles, como funciona. E por fim, a parte mais chatinha é derivativos, que entra um tema totalmente novo, tá? Na CPA 20. Já no módulo 5, tem muita decoreba, porque são regras específicas de fundos. Então, por exemplo, o fundo referencial tem que ter 95% do benchmark, ou seja, do ativo de referência. 80% de renda fixa, um fundo de renda fixa. Vamos ver um fundo de ações, 67% em ações. Então, são regras e aí você tem alguns macetes para decorar isso e eu passo isso no curso, tá? Eu passo isso nas aulas. Depois, Previdência Complementar, PGBL e VGBL são basicamente regras. A gente vai fazer um exercício para vocês entenderem. Então, PGBL e VGBL, para quem serve? Como que é o imposto desses títulos, desses fundos, desculpa. Como é cobrado o imposto nesses fundos? Enfim, mais teoria também. E por fim, mensuração e gestão de performance e riscos, que já é também um tema bem chatinho. Porém, é um tema para entender, tá? Não tem nada que decorar aqui também. É você entender como que funciona a gestão de performance e risco. É claro que tem alguns macetes que te ajudam a pensar, a colocar o raciocínio, mas o ideal é você entender, porque na hora da prova eles vão cobrar um entendimento e não uma decoreba, tá bom? Beleza. Então devemos focar mais. Nós vamos voltar aqui, ó. Parei que rolou aqui o bate-papo. Deixa eu passar aqui o próximo tema, mas vamos lá. Rolou aqui. Vamos lá. Thiago, Fábio, vamos que vamos. Estou estudando pelo canal e estou chegando no módulo 4. Estou vendo os vídeos e estou acertando aproximadamente 90% das questões. Boa! Boa, Thiagão. É isso aí. Foco, faz vídeo a vídeo, faz questões que você com certeza passa. Priscila, então devemos focar mais nos próximos módulos? Isso mesmo, tá? Isso mesmo, Priscila. Foca nos módulos que caem mais. Amanda, Fábio, você pode colocar o link dos simulados? Amanda, eu não posso, porque pode ser que eu fira algum direito, se eu colocar, por exemplo, o simulado de Edgar Abreu na minha descrição, ou o simulado da Top Invest aqui na minha descrição. Como não foi um material que eu produzi, eu não fico à vontade, eu posso até ser denunciado se eu colocar lá, tá? Mas é fácil de achar, por isso até que eu recomendo. Então no Google, procura simulados Edgar Abreu e Top Invest também, simulados Top Invest que você acha, tá? Mas aqui tem uma novidade bacana que vai ser para março. Por quê? Porque aí eu consigo complementar. Eu estou já criando um aplicativo onde eu vou fazer mais de 1000 questões. Mais de 1000 questões comentadas para CPA 10, para CPA 20, para CE. Vai ser algo diferente no mercado, tá? Contando aqui em primeira mão para vocês.
mas isso aqui é um projeto lá para iniciar principalmente em março, tá? Vai ser algo muito bom aqui. Beleza? Que mais? Emerson, PGBL, VGBL não entra na minha cabeça. Vai entrar, Emerson. Sei se já responde depois se você já chegou a assistir o módulo 6 nos nossos vídeos, tá? Porque lá eu explico certinho como funciona. Então dá uma olhadinha lá porque eu acho que vai te ajudar bastante. O Beto, professor, tenho uma dúvida sobre o API. Se não for um momento de perguntas, me desculpe. Se o investidor assinar um termo de responsabilidade, ele pode fazer uma aplicação mesmo com o API desatualizado? Pode sim, tá? Ele pode fazer, mas você vai falar para ele que na verdade vai ter nesse termo vai estar falando que o banco não verificou o grau de risco dele, o perfil de risco dele, então não se responsabiliza por qualquer perda, tá? Ele está se responsabilizando por tudo, mas ele pode fazer sim. Tá bom, Beto? Eu vou deixar essas perguntas mais técnicas para o final que a gente vai falar de conteúdo, tá bom? A Viviane, estou iniciando estudos para a CPA 20 em dezembro, comecei, já fiz 2 simulados, fiz 62 e 63. Acha que mais quanto tempo de estudo para chegar no 80 e 90? Viviane, 10 dias, tá? 10 dias você já consegue subir bem essa régua aí, tá? 10 dias para você pegar, sair de 65, até menos, tá? Até menos, 5 dias, você batendo forte ali, você consegue sim tirar esse gap, tá? Mas eu recomendo todo o processo 15 dias. Como você já começou desde dezembro, uma semana acho que é o suficiente para você, principalmente se você rever alguns conceitos que você está falando mais. Tenta ver aonde que está o seu maior gap, em qual módulo que está e tenta fazer mais questões e rever o conteúdo desses módulos. Tenta ter um olhar mais crítico nos seus simulados, tá bom? Tiago, vai ter custo o aplicativo? Tiago, provavelmente vai ter algum custo, mas você já me conhece, assim, esse é algo muito baixo, tá? Não costumo cobrar nada longe, nada caro, tá bom? Não pode ficar tranquilo, Tiagão, vai ser algo muito tranquilo. Beleza, Amanda, ok? Obrigada, isso aí, vamos lá, vamos seguir aqui, perguntas respondidas, vamos lá. Basicamente, o que mudou? Esse aqui é o slide praticamente do CPA 10, tá? Por quê? Porque a única mudança diferente disso, eu até vou falar para vocês, foi no módulo 1 que saiu Entidade Fechada de Previdência Complementar, FPC, tá? Entidade Fechada de Previdência Complementar. Como é só uma saída e não um assunto novo, então eu acabei nem colocando, tá? Mas não vai ter mais esse assunto aqui na prova, lá no primeiro módulo. Mas o que mudou basicamente foi o código de regulação, como eu comentei ontem, vai juntar, tá? Então, tinha um código para varejo e tinha um código para o private, agora vai juntar e vai ser um para produtos de investimentos. E a mesma coisa, tinha um para gestão de patrimônio e um de fundos de investimentos, que são o quê? Gestão de recursos de terceiros. Então vai ter um código só para administração de recursos de terceiros, tá? Então essa mudança aí, como eu falei, vai afetar até de 5 a 10% mais ou menos, tá? Eu chuto mais para 5% ali de código de regulação que pode mudar. E como eu comentei, 6 meses, tá? 6 meses da mudança do governo, ele mudou as peças, por exemplo, o Sérgio Coaf foi para baixo do Sérgio Moro, o Paulo Guedes assumiu outros ministérios, agora ele é o ministro da Economia, então abrangiu uma série de ministérios. Então houve uma mudança na composição, mas aí a gente só pensa lá para julho, como vocês vão fazer isso, a prova bem antes de julho, nem se preocupem com isso. Beleza? Vamos lá. Beleza? Aqui, então essa parte mais importante eu queria passar para vocês, tá? Essa parte aqui que muitos têm feito e têm conseguido passar na prova, então tem um resultado muito bom, então é um método que tem funcionado bastante, que é vocês seguirem o dia a dia, tá? Então aqui é um desafio que eu faço para vocês. Hoje é sexta-feira, descansem o final de semana, tá? Tranquilo. Para quem não começou os estudos ainda, para quem está estudando, continuar no embalo, aí vai tentar administrar, então foca nisso. Você vai fazer a prova daqui 15 dias, que é um plano de estudos que eu faço focando diretamente na prova. Tá? Um plano de estudo para 15 dias, que vai funcionar da seguinte forma. Todos eu tenho vídeo, tá? Então, por exemplo, vamos supor, e aí fica o desafio para a gente começar no dia 21 de janeiro, tá? Então, no dia 21 de janeiro vai ser o primeiro dia de aula. Então, vocês vão clicar nesse vídeo aqui, tá? Que vai estar lá no YouTube, a descrição do vídeo. Então, a primeira aula, ela dá 1h41 de vídeo,
tá? Então vocês vão ver esse vídeo e vão ali pegar um caderno e anotando ali as principais dúvidas, anotando ali o conteúdo até para decorar melhor, para entender melhor os conceitos. E depois vocês vão fazer pelo menos 30 minutos de simulado, tá? Então aqui vocês vão estudar algo como 2 horas e meia já no primeiro dia, tá? Eu coloquei sugiro até os simulados de Edgar Abreu, tá bom? E aqui a gente vai seguir isso dia a dia. No segundo dia, o vídeo que a gente vai ver e depois simulado. Terceiro dia, a mesma coisa. No quarto dia, a mesma coisa. Então são 4 dias que vocês vão ver bastante vídeo e fazer pouco simulado. Já no quinto dia, é sexta-feira, tá? Então sexta-feira costuma ser um dia que você tá mais de saco cheio, até porque passou a semana inteira e você tem compromisso. Você quer sair com a família, quer sair com o namorado. Enfim, então, 1 horinha, um vídeo mais curto, um vídeo de derivativos, assiste ali 1 horinha e pronto, tá livre, tá bom? Não precisa focar tanto. Então, vocês vão fazer em média 2 horas e meia por dia, de segunda até quinta e sexta 1 hora. Chegando no sábado, aí vocês vão ficar resolvendo questões, tá? Então, no sábado praticamente não tem vídeo. O que vocês vão fazer é ficar fazendo questão simulado do módulo 1 ao módulo 4, para ver se vocês entenderam e assimilaram o conteúdo do 1 ao 4. Beleza? E no domingo, vou fazer outra vez também exercícios, tá? Pelo menos 2 horas resolvendo questões, tá? Não precisa ficar 5 horas, 6 horas, 2 horas é o suficiente. Para 2 horas, concentra e faz bastante simulado, tá bom? Ok. Chegando aqui no 8º dia, a gente vai para o módulo 5. Então a gente segue também 1 hora de vídeo, e depois ele continua em outro, porque eu não consegui terminar o vídeo no mesmo dia. Então fiz, depois no outro dia eu continuei. Então vai dar ali quase 3 horas de vídeo, tá? Mas o que eu recomendo, assista 1 hora do primeiro vídeo e depois 1 hora do segundo vídeo. Então 2 horas de conteúdo, tá bom? Aí na terça, termina de ver o vídeo, dá 1 hora e aí faz 1 hora de simulado. Bastante questões também, tá? Para vocês estudarem e baterem nisso. Na quarta, no 10º dia, simulado do módulo 5. Questões do módulo 5, tá? Então faz bastante questão, pelo menos 1 hora e meia de questões. 11º dia, aí a gente vai para o módulo 6. 1 hora e 25 de vídeo e depois 30 minutos de exercício. Beleza? 2 horas também. E depois, na sexta-feira, assista o vídeo no módulo 7 e para. Não precisa fazer questão não. Sexta-feira é o dia mais select, foca só no vídeo, tá bom? Chegando no sábado e no domingo, aí que começa. Aí vocês já vão ter uma base muito forte. Então no sábado tem o vídeo que é o vídeo final, que você finaliza o módulo 7. E tem um vídeo com 60 questões resolvidas, tá? Então vocês vão fazer isso, vocês vão terminar o módulo 7 e fazer as 60 questões juntamente com o vídeo. Então pode ir passando, acelera lá o vídeo para vocês não ficarem... porque lá eu fui pausando o vídeo, perguntando para as pessoas, então vocês podem correr mais para não perderem tempo com isso também. Mas aí tem 60 questões que vão te preparar. Aí eu estimo que no 13º dia, fazendo isso, você já esteja bem preparado para a prova. Aí você vai chegar no domingo, que é o 14º dia, você vai parar e fazer um simulado, como se você fosse fazer a prova. Então 60 questões e a tendência é que você tire 80%, 90%. Então eu já estimo que você consiga passar nessa prova, tá? E aí depois... Se você não conseguiu marcar a prova em 14, 15 dias, você marcou em 20, os outros dias é só vendo simulado, tá? Só vendo simulado. E aí você pode até rever algum vídeo que você ficou com alguma dúvida. Mas esses 15 dias de cronograma, seguindo esse passo a passo, eu tenho certeza que você vai conseguir ter um bom desempenho na prova, tá? Que você vai entender o conceito, que você vai entender o conteúdo. Garantir que você vai passar na prova não tem como eu garantir, porque tem alguns outros... tem mais o efeito psicológico, tem algumas outras coisas. Mas o resultado tem sido muito efetivo e muitas pessoas têm passado com esse método, tá? Então esse método tá lá na apresentação, então vocês podem baixar isso e tentem seguir a risca, tá? Então podem fazer um cronograma lá no Excel, colocando aqui, ó, segunda-feira, tá aqui, ó, segunda-feira eu fiz o vídeo e fiz questões. No dia 2 eu fiz o vídeo e fiz questões. Então para vocês olharem juntos. Tá bom? E aqui, ó, então tá aqui. E aqui eu falo, então aqui, ó, é a CPA 20, isso aqui foi o que a gente fez em dezembro. Então estamos falando de um mês atrás que a gente fez isso.
já está atualizado com os códigos de regulação novos, tá? Então vocês podem utilizar, porque que vai cair na prova. Eu já tinha pensado antes, tá? Então, inclusive nesses vídeos eu falo um pouco do que caiu em dezembro, até para quem iria fazer a prova em dezembro, mas já falei também da prova a partir de janeiro, tá bom? Então vocês vão ver o conteúdo atual também. E aí, ó, então foi mais de 3.800 visualizações já desse curso, tá? Principalmente da primeira live. Então, muitos têm feito e de fato recebo pelo menos 2 mensagens por dia de pessoas que passaram na prova. Então, as pessoas estão fazendo, estão aproveitando, tá bom? Então, fala a mesma coisa para vocês. E aí a gente tem as questões, tá? Então, vamos lá. Tem aqui algumas perguntas que ficaram pendentes. A Natália: Fábio, a partir de qual nota você recomenda marcar a prova? 80% nos simulados. Natália, você já está indo bem, tá? Tenta tirar 90%. Assim, tem uma máxima que se você tirar 90% dos simulados, você passa na prova, tá? Então, isso é uma regra. Mas você entender bem o conteúdo, assimilar, 87% é uma ótima nota, tá? Você se gabarita bem para a prova. Mas se você quiser seguir essa máxima, é 90%, tá? 90% nos simulados é 70% pelo menos na prova, tá? E aliás, se você tira 90% de simulado, a chance é que você tire 80%, 82% na prova, tá? Você vai bem acima, que você vai estar mais preparada para a prova. Michele, posso ir direto para a CPA 20? Pode, Michele, segue lá. Então, não precisa passar a CPA 10, ó. CPA 10, ó, até não coloquei, eu coloquei aqui, mas não comentei, né? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Pré-requisitos, não há, tá? Você não precisa fazer a CPA 10 para ir para a CPA 20, nem fazer a CPA 20 para ir para o CEA. Você não precisa ter graduação, você não precisa ter concluído ensino médio, enfim, não tem nenhuma restrição, tá? Você vai lá e marca a prova, se quiser você pode ir direto para o CEA. Tá bom, Michele? Fica tranquila. Boa, Natália. Então é isso aí. Então aqui, vocês querem fazer alguma pergunta antes de a gente entrar aqui nos módulos, ou a gente faz depois? Ou a gente faz as dúvidas depois? Vamos responder primeiro, se surgir alguma dúvida a gente entra. O que vocês acham aí? Vamos responder primeiro? Eu acho que a gente pode responder primeiro as 10 questões para ver o nível de dificuldade, como vocês estão indo, e aí a gente pode responder perguntas mais técnicas, tá? Mas o que eu queria falar principalmente foi essa meia hora, então eu costumo falar meia hora do que eu acho importante passar para vocês, para não ficar repetitivo, e a meia hora depois fica livre, aí questões, tira dúvidas, aí é com vocês, tá bom? Então vamos lá que tem um gapzinho da internet aqui, chega para vocês um pouco depois a mensagem. Então vamos ver se o gap está muito forte, porque no começo eu estava com uma outra internet, aí atrasou um pouco a live. Responde primeiro. Beleza, Amanda. Então vamos lá. Vamos responder aqui, ó. A primeira. As corretoras de títulos e valores imobiliários podem: A. Cobrar a corretagem que quiser. B. Intermediar operações de câmbio. C. Dar isenção de IR nas suas operações. Ou D. Emitir CDB da própria corretora. Ó, o Marião já foi de B, já foi aqui para frente. O Thiago, boa, é bom, Bica. Isso aí, Thiago, R$500 lá, Thiago. Até por isso que eu acho justo a gente ter um aplicativo lá, porque aí eu consigo dar 100% para vocês daqui. Então já dou o curso inteiro para vocês e dou os simulados também, tá? Aí o simulado vai ter um custo, mas vai ser um custo baixíssimo. Eu garanto para vocês que vai ser algo merreca, tá? Merreca. Não vai ser muito longe do curso de um CPA 20 ou até de um CPA 10, tá? Ou até de um CEA mesmo, tá bom? Isso eu garanto para vocês que a gente está aqui, o canal foi feito para ajudar todo mundo, tá bom? Ó, todo mundo B, isso aí mesmo, tá? Então, vocês estão espertos, a corretora, ela pode intermediar operações de câmbio, tá? Então, isso aqui costuma cair na prova, essa questão aqui eu já vi pessoas relatarem que caíram mais vezes na prova. Por quê? Porque muita gente não assimila a corretora, por exemplo, a corretora é uma XP da vida, ou uma corretora Bradesco Corretora. Então, a corretora do Bradesco, será que ela pode fazer operação de câmbio? Então, muitas pessoas não assimilam, mas de fato a corretora pode fazer sim, tá? Seguindo aqui, 2. Em qual tipo de fundo não é necessário assinar o API? A. Fundos multimercados. B. Fundos de renda fixa referenciado. C. Fundos de renda fixa simples. Ou D. Fundo cambial. Qual será aqui?
David, te manda uma questão no Instagram de CPA20 que fica na dúvida. Boa, David, manda lá no Instagram. Tem 2 Instagram, tá? Tem o Instagram do Eu Me Banco e tem do Fábio Alousada. No Fábio Alousada tem muita pergunta pessoal, tem propaganda. Então, às vezes, como fica muitas perguntas lá, eu às vezes passo e não consigo responder. Mas no Eu Me Banco é mais focado em conteúdo. Então, sigam lá até já no Instagram, @eumebanco, e procurem centralizar as perguntas aqui, porque lá eu consigo responder, porque é muito mais filtrado. Tem lá 500 pessoas, é muito menor o número, então fica muito mais fácil de responder, tá? Então sigam lá o @eumebanco e façam as perguntas principalmente por lá, tá? Mas no do Fábio eu também costumo responder, só que demora mais, e às vezes eu nem respondo mesmo, então pode cobrar, ó, Fábio, eu perguntei para você, mas você não respondeu, vai lá e me cobra, porque de fato acaba passando. Então vamos lá, ó, todo mundo afiado, que CCC boa, então não é necessário assinar o API, é o renda fixa simples. Maravilha, estão bem afiados, tá? Então beleza, o módulo 1, como é pequeno, a gente fez uma questão, o módulo 2, como é um pouquinho maior, 2 questões. A segunda, agora a gente vai falar de heurísticas, tá? Então já é um teminha chato que entra no módulo 2, tá? Vamos lá. Ó, o Jean, mandei dúvidas pro seu Insta e nem me respondeu. Isso aí, Jean, manda lá pro @eumebanco, porque eu tô te devendo mesmo, eu não achei a sua pergunta. Eu vi até que você me cobrou lá no YouTube e eu não achei a sua pergunta, Jean. Então me manda lá. Não falei, no meu Insta do Fábio tem muita pergunta lá, às vezes acaba passando. Então manda lá para mim no @eumebanco que eu te respondo, Jean. Até peço desculpa para você por não ter te respondido, tá? Eu vi que você já me cobrou ali no YouTube, tá bom? Fica tranquilo. Vamos lá, o Marião já foi de aversão à perda. Será que é aversão à perda? Diogo A. Ok. A. É isso aí, pessoal. Então aqui, o 3 é A, todo mundo está correto. Por quê? Porque o cara tem aversão à perda, né? O investidor tem aversão à perda. Ou seja, se a ação está subindo, então a ação estava R$20 e foi para R$22, R$25, ótimo, ele vai lá e vende. Então ele não tem, subiu, ele não se apega, ele vai lá e vende. Agora a ação está R$20 e foi para R$15, ou seja, antes tinha subido R$5, agora caiu R$5, ele vende? Não, ele não vende, porque ele tem a aversão à perda, tá? Ou seja, ele vende quando sobe, mas ele mantém quando cai. Então isso é aversão à perda e vocês estão bastante afiados. 4. Um aumento nos gastos públicos, ó, já é o módulo 3, tá? O módulo 3 também é uma pergunta que é 5 a 10% da prova. Então, 4. Um aumento nos gastos públicos e um aumento nos impostos, respectivamente, tratam-se de políticas fiscais. Expansionista e contracionista, contracionista e expansionista, qual será? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Aumento nos gastos públicos e um aumento nos impostos. Todo mundo, André de A, o Emerson de A, Jean A, Tamires A, Mário Roberto A, Vinícius. Vocês estão indo muito bem, tá? Então vamos lá. Lembrando aqui, ó, aumentar os gastos públicos, ou seja, aumentar gastos. Quer dizer o quê? Por exemplo, investir em infraestrutura. Ou seja, vai fazer rodovias, vai fazer aeroportos. Então, o governo está gastando e investindo em infraestrutura. Ele está pensando em expansão, tá? Então, é expansionista. E aumentar os impostos, o que ele está fazendo? Ele está tirando dinheiro da economia. Ou seja, do bolso do consumidor. Então, é uma política fiscal contracionista, tá? Ele está prevendo contração, então tá certo, é expansionista e contracionista. Estão corretíssimos. Então, pessoal, tudo afiado. 5. Qual desses títulos
a isenção de IR para a pessoa física? CDB, LCI, debêntures ou letra financeira? Qual será? Vou colocar aqui. Vamos ver. CDB, LCI, debêntures ou letra financeira? Vamos lá que tem um gapzinho. Aí vem aqui. É bom que vocês pensem um pouco também. Então LCI, B. Para o mundo B. Isso mesmo, pessoal. Então é LCI, isso mesmo. Então LCI é isento para a pessoa física, tá? Já o CDB, debêntures e letra financeira, tem um imposto de 22,5% até 15%, tá? Imposto regressivo, tá? De 22,5% até 15%. A letra financeira, como ela é no mínimo por 2 anos, no mínimo 2 anos, ela paga 15% de IR, tá bom? Beleza? E debêntures poderia ser uma pegadinha, só se fosse debêntures incentivadas, tá? Debêntures incentivadas são isentas de IR. Olá, Tamires. Jean, esse é o estilo de prova mesmo, tá? E se você tiver compenetrado, você passa na prova, tá bom? A prova não é tão difícil como falam aí como você vê por aí, tá? Esse aqui é um estilo de questão de prova mesmo, tá? Que cai nas provas. Então você tem que decorar temas, decorar teorias. Então vai firme, faz bastante simulado que você passa. Ó, Tamires, falei chutou, não achei isso no material de estudo. LCI, tem lá, LCI tem um tema reservado só para isso, porque LCI é isento de IR. Professor, recolhimento de imposto de renda de debêntures, IR na fonte, tá? Debêntures, IR na fonte. Tá bom? Então, IR na fonte, ou seja, a empresa que paga os rendimentos, ela é que vai recolher os impostos, tá bom? IR na fonte, assim como o CDB, por exemplo, tá bom? Responsabilidade do emissor, tá? Responsabilidade do emissor, beleza? Boa, então módulo 4. Se o investidor acredita que os juros irão cair, qual título deverá ser comprado? LFT, LTN, NTNB ou NTNB principal? Qual será? Ó, William, boa. Obrigado, viu, William? Obrigado pela força aí. Deixa eu pegar aqui. Fazer uma transmissão aqui mais ao vivo. Opa. Deixa eu virar aqui a câmera. Vamos lá, só para colocar no ao vivo para ver se tem gente lá para responder também as perguntas. Então aqui já falando B, a Nadiane de B, o Vinícius de B, a Gleicimara B, o André B. Então, o que está certo? É o B mesmo, tá? LTN. Por quê? Porque LTN é o pré-fixado, tá? Então, pré-fixado é algo que você garante uma taxa por um certo tempo, tá? Por exemplo, vamos lá. Por exemplo, 10% por 5 anos. Será que é bom? Então, 10% para 2024. Será que é uma boa taxa? Depende, tá? Depende da economia. Mas se você acha que os juros não vão subir nesse período, que os juros estão hoje a 6,5 e vão se manter em 6,5 para 5 anos, então você vai comprar uma LTN porque está com uma taxa muito boa. Agora, se você acredita que os juros vão disparar de novo lá para 14%, aí você compra a LFT, tá bom? Se você compra a LFT, aí você acredita que é pós-fixado, você acredita que os juros vão subir muito. Então, ninguém quer pré-fixar algo a 10 que tem potencial para subir 14, seria perder dinheiro, tá? Já a NTNB e TNB principal é mais focado em inflação, tá? Eles têm uma parte pré-fixada, mas também tem uma parte de inflação. O ganho deles é o chamado juros reais, tá? Então, se você lembrar o conceito, juros reais é o juro nominal
por exemplo, a taxa Selic menos a inflação, tá? Então, não necessariamente os juros caírem é bom para esse investimento, tá? Não necessariamente. O que vai mais ganhar com isso é a LTN, tá bom? Então, beleza. 7. Para ser considerado um fundo de curto prazo, um fundo tem que ter um prazo médio de títulos de quantos dias? Ó, fiquem atentos que essa aqui eu cheguei a fazer já cheguei a fazer na apresentação essa pergunta aqui. Essa aqui teve muita resposta errada. Isso aqui é pegadinha, hein? Isso aqui é pegadinha. Eliane chegando agora. Boa, Eliane. Fica tranquila. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui. Para ser considerado um fundo de curto prazo. Lembra das regrinhas, hein? Eu estou perguntando de prazo médio. Então, essa aqui é chatinha. Chatinha essa. Vamos ver se vocês estão afiados. Ó, o Mário foi de B. Ó, o Gemiro, vocês estão respondendo essa outra, mas já foi de B também. Vamos ver. Tá, pessoal, estamos respondendo aqui as perguntas de CPA 20. Então, se você quer testar, essa é a hora, tá? Acompanha que a gente está terminando aqui. Vamos lá, a Natália foi de D, a Gleicimara foi de D, o Vinícius foi de B. Então, ó, de fato, é uma questão mais chatinha, tá? Por quê? Um título pode ter no máximo, um título pode ter 375 dias, tá? Então, o D, de fato, atrapalha, porque tem uma regra dessa também. Então, se você tem um fundo de curto prazo, você não pode ter um título para 400 dias, para 500 dias. Então, de fato, atrapalha. Porém, eu estou perguntando o prazo médio. E o prazo médio é 60, tá? Então, o pessoal que foi de B acertou. Por quê? Se você tem um título de 370 dias, que é o mais longo, você tem que ter vários títulos de 30 dias para compensar e para ter um prazo médio no final de 60 dias, tá bom? Então, um título pode ter 305 dias, porém o prazo médio 60 dias, beleza? Tá, então, mais uma questão aqui tranquila para a gente fazer. Essa aqui é um pouco mais chatinha, tá? Mas quando a gente fala de fundo de curto prazo, a gente está falando disso daqui, ó, 365 dias. Um título pode ter no máximo e o prazo médio. Não sei se ficou claro para vocês, mas são essas duas regras. Você pode ter um título de 30, 30, 30, 30, 30 e outro 375. Aí na média 60, tá bom? Então, só fiquem aqui, porque é muito importante essa aqui, tá? Essa aqui já é um pouco mais chata. Seguindo aqui, módulo 5 ainda. O IR sobre rendimentos de aluguel e sobre o ganho de capital em fundos imobiliários para pessoa física com menos de 10% do total do PL são, respectivamente, quais são? A, B, C ou D? Vamos lá. Gleicimara, se fosse longo prazo. Se fosse longo prazo, aí é livre, tá? Se fosse longo prazo. Porque longo prazo, você pode ter título de 15 anos, 30 anos, 40 anos, tá bom? De longo prazo, ele é bem livre. Ele vai ser o contrário. Se você tem já o prazo médio acima de 61 dias, já é longo prazo, tá? Ele seria o contrário. Então, ele não tem nenhuma restrição no título. Você pode ter título para 10 dias... ou pode ter título para 15 anos, tá? Longo prazo, tendo a média acima de 61, ele é um longo prazo, tá bom? Já o curto prazo, 60 dias. Tá bom, Gleicimara? Vamos lá, o Mário A, Viviane A, Natália A. Olha lá, agora já são as perguntas mais chatinhas, tá? Por quê? Porque, de fato, rendimento de aluguel é isento. Então, o aluguel que você ganha lá no seu fundo imobiliário é isento. Então, a A parece certa. Porém, o ganho de capital em fundo imobiliário é 20%. Olha só, é 20%. Então, a resposta aqui é B.
Ó o Jean boa, o Jean tá esperto, aí que foi a B. Então é isso, pessoal. 15% confunde, porque ações que parecem mais fundo imobiliário, já que a renda variável também é 15%. Então, todo mundo supõe que seja 15%. Mas, na verdade, fundo imobiliário são 20%, tá? Então, 20% sobre o ganho de capital e o rendimento do aluguel é isento, tá bom? Então, mandou bem aí, Jean, boa. Então, para vocês tomarem cuidado. Módulo 5, foram as duas perguntas, já são um pouco mais chatinhas, tá? E é o módulo 6. Vamos entrar num PGBL, num VGBL. Então, o investidor aplicou R$100 mil em um VGBL e resgatou após 3 anos. Ele aplicou na tabela regressiva. Quanto ele pagará de IR e como será cobrado? Na verdade é quanto, não quando. Quanto ele pagará de IR e como será cobrado? Isso, agora sim. Vamos lá. Vamos ver aqui. Mais uma pergunta aí. Para quem leu sobre VGBL e PGBL vai bem nessa. Se você nunca estudou, aí é difícil, porque são regrinhas, tá? São regrinhas específicas. Vamos lá, vamos ver. Vamos lá, esperando passar o gapzinho da internet. Ó, o Beto, 30% sobre o lucro. Então, ó, já é uma pergunta um pouco mais chatinha. Após 3 anos... Ó, eu não vi a resposta. Vamos pensar junto à resposta, hein? Vamos pensar. Vou responder aqui. Eu nem vi aqui qual é a resposta. Seja rentabilidade, mas eu não li. Boa, Priscila. Valeu pela sinceridade, é isso aí. Lá vem a história de VGBL. Boa, Emerson. Vamos desvendar isso aqui, tá? Então vamos lá. Vamos fazer aqui que tem até um tempinho aí para vocês pensarem. Tem esse gapzinho do tempo. Então vamos responder aqui, ó. Então é o seguinte, o primeiro é a informação. VGBL, o IR é sempre sobre a rentabilidade, tá? Então essa aqui é a primeira máxima. O PGBL, o IR é sobre o total, tá bom? Então aqui já é a primeira regrinha que tem que saber. Seguindo, tabela regressiva. Ela funciona da seguinte forma. Ela cai 5% a cada 2 anos até chegar a 10%, tá? Então ela vai cobrar 35% até 2 anos, 30% de 2 a 4 anos, 25% de 4 a 6 anos, 20% de 6 a 8 anos, 15% de 8 a 10 anos, e 10% mais de 10 anos. Preciso decorar isso? Não, na prova tem essa tabelinha aqui, tá? O que é ideal, até para vocês saberem, é decorar esses dois aqui, ó. Vocês saberem desses dois aqui, ó. Vocês saberem que a alíquota máxima é 35% até 2 anos e que depois de 10 anos ela cai para 10%. Por quê? Porque aí você mesmo pode montar a tabela, tá? Se você souber esses dois aqui, você sabe que a cada 2 anos ele vai aumentando 5. Então, ele aplicou por 3 anos, então ele cai no 30%, que seria de 2 a 4 anos, tá? 30% em 2 a 4 anos. Então, aqui a resposta é a resposta C, não, D. Resposta D, né? D, 30% e IR sobre a rentabilidade. Olha só. Então, pergunta chatinha mesmo. Tem a tabela progressiva. Só que a tabela progressiva... Deixa eu colocar aqui. Só que a tabela progressiva ela é igual a que você declara o seu imposto de renda, tá? Então ele pode ser isento até 27,5%. Tá bom? Então aqui é a resposta D. Boa. E aqui para finalizar o módulo 7. Também é um pouco mais chatinha, tá? Então aqui a medida de risco utilizada respectivamente pelo índice de Sharpe e índice de Treynor são... desvio padrão em beta, beta desvio padrão, correlação em desvio padrão, variância e VAR. VAR não é o VAR do vídeo lá do futebol não, tá? É o valor em risco.
coisa. Então aqui, ó, o índice de Sharpe, ele vai ser o retorno do fundo, só para lembrar aqui, o retorno do fundo menos a taxa livre de risco dividido pelo tananã, e o índice de Traynor vai ser o retorno do fundo menos taxa livre de risco dividido pelo tananã. Vamos lá. Todo mundo falando Vamos lá. Isso mesmo, pessoal. A resposta é A, tá? Macetezinho para vocês não esquecerem mais, tá? Foca na terceira palavra na terceira letra de cada um. Então é desvio. Então lembra que o S aqui, ó, Sharpe, a terceira palavra é desvio, a terceira letra é desvio, que é o S. Enquanto aqui, que é o desvio padrão. E aqui vai ser beta, que a terceira palavra é T, tá? Então, lembrando da terceira palavra, não, desculpa, a terceira letra. Lembrando da terceira letra, você não esquece mais. Então, Traynor é beta e Sharpe é desvio, tá? Então, isso aqui vocês não esquecem mais. E que é o desvio padrão? É o risco total. E o beta é o risco sistemático, tá? Por quê? Porque cai... no módulo 7 vai expandir mais o que é risco sistemático, o que é risco não sistemático. Então ele cai nessas daí, tá bom? Mas vocês acertaram, foram muito bem, mesmo sem o macete, mataram que é A, tá? Então aqui, a grande maioria, todo mundo teria passado se fossem essas questões aqui. Teria acertado pelo menos 7 das 10. Então concentre aqui o módulo 7, o módulo 5, o módulo 4 e o módulo 2, tá? Que são os que caem mais. Beleza? Tamires falando do módulo 7. Ele é um módulo um pouco mais chatinho, mas dá pra gente pensar, raciocinar e entender isso daqui. Tenta olhar lá no vídeo novamente, ou se você não chegou a ver ainda, vê o vídeo para entender melhor sobre o módulo 7. Tá? Você vai ver que entendendo o conceito, entendendo o conteúdo, você consegue assimilar bem o conteúdo. Tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças não, tá? E agora sim a gente entra na questão de tirar dúvidas. Então deu certinho aí 1 hora de vídeo, meia hora de eu passando para vocês das novidades CPA 20, o que é CPA 20, e meia hora focada em questões de conteúdo. Então agora fiquem à vontade para tirar as dúvidas. Eu sei que tem um gap, até pelo começo, que como demorou um pouquinho a internet lá, criou um gap um pouquinho maior do que eu esperava. Então um gap aí de pelo menos uns 30 segundos, que faz um pouco de diferença. Tá bom? Priscila, muito obrigada. Boa, Priscila, obrigado, viu? Obrigado, acho que questões comentadas ajudam bastante. É isso que eu vou focar muito, porque o conteúdo você assimila, mas o ideal é você treinar muito. A parte de treinamento é muito importante. Fábio, faz um simulado que nem o de hoje sobre questões do módulo 3 e 4. No simulado Edgar tinha questões bem cabeludas sobre esses módulos. Beleza, Jean, vou dar uma olhadinha nisso, 3 e 4. Para quem não sabe, eu também dou aula pela IA Certificações lá pelo Edgar Abreu. Inclusive eu fiz até uma live essa semana sobre CPA 20, nesse mesmo tema aqui, para IA Certificações pelo UOL. Tá? Então estou ali, então eu consigo olhar as questões, estou bem inteirado do que está caindo para realmente ajudar vocês o máximo possível. Isso, Thiago, dou aula, isso mesmo. Então, eu dou aula pelo Edgar de Abreu também. Lá eu dou aula de CPA 10, CPA 20, CEA, Ancor e CFP. Tá? Dou aula nas 5 matérias. Vinícius, Viviane, obrigado, viu? Você é top. Obrigado mesmo, Viviane. Vinícius, qual critério eu utilizo para escolher a tabela de tributação nos planos de previdência? Tá? Então, Vinícius, é o seguinte. Você tem o plano de tabela progressiva, tá? Se você faz a declaração completa do seu imposto, você vai saber. Se você nunca fez declaração, não tem problema, tá? Pelo seguinte, tá? Quando você tem, lembra, despesas médicas, escolares, despesas com dependentes, enfim, uma série de despesas você consegue abater do IR.
você consegue abater do IR, certo? Então, para você poder abater do IR, você tem que fazer a declaração completa. Se você faz a simplificada, não adianta nada. E o que mais que você pode abater do IR? Você pode abater 12% da base de renda bruta, 12% da renda bruta aplicando no PGBL, tá? Ou seja, você pode pegar, por exemplo, a sua base, você teve uma renda bruta de 100 mil reais no ano, você faturou 100 mil reais no seu ano. Você pode pegar 12% disso e colocar no PGBL, tá? Que seria 12 mil reais. Então, o seu imposto será cobrado sobre o restante disso. Você diminuiu a sua base de cálculo, tá? Então, o PGBL diminui a base de cálculo do IR, tá bom? Então, se você faz uma declaração simplificada, ou seja, uma declaração que você não consegue abater, não faz sentido você escolher o VGBL. Por quê? Porque o VGBL não abate. Então, aqui, ó, só o PGBL abate o IR. Tá? Só o PGBL abate o IR. Ou seja, se tem na prova que o cara faz uma declaração completa, você vai saber que muito provavelmente vai ser um PGBL, tá bom? Se ele faz simplificada, provavelmente aí pode ser o VGBL, tá? E o imposto? O imposto é o seguinte, o progressivo, ele vai de isento até 27,5, independente do prazo, tá? Vamos voltar aqui, deixa eu ver se eu desarrumei aqui. Tá certinho. O progressivo, ele vai de isento até 27,5. O regressivo foi o que a gente comentou, de 35% até 10%, e aí depende do prazo. Então, se o cliente fala, eu vou resgatar em 2 anos, ou seja, em 1 ano e meio, tá? Em 1 ano e meio. Se ele tiver na regressiva, a gente viu que ele vai pagar 35% na regressiva. Na progressiva, ele vai pagar no máximo 27,5. Então, para esse cliente, o ideal é 27,5. Agora ele fala que vai resgatar daqui 6 anos somente. 6 anos. 6 anos. 6 anos e meio. Então, 6 anos e meio, ele vai cair, ó, vamos relembrar aqui, ó, 35% 2 anos, 30, 2 a 4 anos, e 25% de 4 a 6 e 20% de 6 a 8. Ou seja, 6 anos e meio é 20%. Então ele vai pagar 20% na regressiva. Então nesse caso, se ele tiver uma renda alta, porque a progressiva ela vai de acordo com a renda, tá? Não com o prazo. Então se ele tiver uma renda alta, provavelmente ele vai estourar o teto de 27,5%. Então nesse caso vale mais a pena a regressiva, tá? Então o que você tem que ponderar aqui, ó? Você tem que ponderar o prazo da operação e se ele faz declaração completa ou simplificada. Então são alguns fatores para você decidir se você faz um VGBL ou um PGBL, beleza? Vamos lá, aqui, ficou, boa. Professor Beto, como funciona no PGBL e no VGBL quando acontece o falecimento do titular? Então vamos supor, você tem um VGBL e um PGBL, são investimentos que não entram em inventário, tá? Não entram em inventário. Ou seja, vai direto para os beneficiários. Direto para os beneficiários e não pagam em TCMD, tá? Que seria o imposto de transmissão e causa-mortes. Então, você faleceu, o seu beneficiário, ele vai receber o valor, por exemplo, tem 100 mil lá numa regressiva de 10 anos. Então, e é um PGBL, tá? Para facilitar o cálculo, um PGBL. Ou seja, você vai, com o beneficiário, vai receber 90 mil reais, né? 90 mil, porque tinha 100 mil, ele vai pagar 10% de IR sobre o total, porque é um PGBL, e vai receber 90 mil limpo, tá bom? Então, em caso de falecimento, nesse caso não é um seguro. E sim, o valor vai diretamente para os beneficiários, mas já vai com o imposto descontado, tá? E vai como forma de dinheiro, e não como um VGBL.
Então eles não entram em inventário. Seguindo aqui, Eliane, agradeço muito. Obrigado, Eliane, obrigado mesmo. Tamires, Trainor igual beta, isso mesmo, risco sistêmico, isso aí. Trainor é risco sistêmico. Boa, Tamires. Emerson, não sei como te agradecer. Boa, Emerson, agradece passando na prova, hein? Isso pra mim é o que vale. Vou continuar estudando, não tô pronto. Boa, Emerson, é isso aí, é estudo. Mas tem todo o material aqui, tá? Então, para passar, tem material. Agora é só ir em frente. Vou continuar estudando, ainda não tô pronto. Beleza. Tamires, Sharp, isso mesmo, Tamires. Então, total é o Sharp, é o risco total, o desvio padrão. André, Fábio, fala um pouco sobre COI. Boa, então vamos lá. É um assunto mesmo que tem caído, muitos colegas estão comentando. O COI ele é uma mistura de renda fixa com renda variável, tá? Por quê? Porque você, por exemplo, você quer aplicar em ações, mas você tem um certo receio de aplicar em ações. Por quê? Porque tem um risco muito grande. Você vai aplicar em ações e pode perder 10%, 15% em 2 dias, 3 dias. Então, você consegue limitar a perda e limitar o ganho, tá? Então, você faz o seguinte, se as ações caírem 10%, se as ações caírem qualquer valor, você recebe o capital protegido. Ou seja, você aplicou 100 mil e as ações caírem, e você recebe no período o que você aplicou, tá? Você não perde nada. Porém, se as ações subirem acima de 30%, você ganha até 30%. Como assim? Então é o seguinte, vamos supor que as ações dispararam e subiram 60%. Qual que é o seu ganho? Limitado a 30%, tá? Subiram 25%, aí você ganha 25%. Então você limitou, a sua perda máxima seria o capital protegido, ou seja, o que você colocou você tira, só que o seu máximo é 30%, tá? Então o COI é uma operação que a gente chama COI, que não coloquei até o nome, é um certificado de operação estruturada, tá? O que é um certificado também? É um CDB, tá? Então é como se fosse um CDB mesmo, tá? Por quê? Porque o banco, via tesouraria, ele vai montar uma estratégia. Então ele vai emitir um certificado e dentro desse certificado vai ter uma estratégia. Então a mesma coisa é tabela regressiva, tá? E para quem não estudou a tabela regressiva ainda, é 22,5 até 180 dias, 20% de 181 a 360 dias, 17,5% de 361 a 720 dias e 15% se for mais de 720 dias, que é 2 anos praticamente, tá? Beleza? Então o COI é isso. O COI não tem muito segredo não. O que vai acontecer muito na prova é te testar. Então ele vai dar variáveis de como funciona uma operação estruturada. Porque como o nome já fala, uma operação estruturada, você pode estruturar da forma que você quiser. Você pode colocar um ganho mínimo. Por exemplo, se as ações caírem, você recebe pelo menos 5%. Ou seja, você garante que coloca 5% no bolso. Só que aí o ganho limita. Ou seja, se as ações subirem, você ganha até 10%, por exemplo. Então você limita de 5% a 10%, dando um exemplo aqui. Então ele é muito livre e a prova vai testar isso em você. Ele vai te dar uma questão sobre um certificado de operação estruturada e vai dar as variáveis. Então, ó, se acontecer isso, ganha isso. Se acontecer isso, ganha aquilo. Então, e no final, quanto que deu? E aí você vai ter que calcular qual foi o ganho do COI, tirando o imposto de renda. Tá? Então cai muita questão, pelo menos 2 ou 3, falando nisso. Te testando para você entender o que é um COI, tá? Mas não tem segredo, tabela regressiva, não tem nada de outro mundo. Thiago, show, qualidade sem igual. Boa, Thiagão, brigadão, viu, Thiagão? Obrigado mesmo. Tamires, obrigado. Obrigado. Vamos lá. Jean, estou completamente perdido sobre vender put, vender call. Tinha uma questão perguntando. Claro, boa. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui. Vamos lá que tem aqui, ó. Vamos lá, Jean. Ó, então é chato essa parte, tá? Vender put, vender call, comprar put e comprar call, tá? Comprar call. Tá? Isso aqui é legal mostrar
no gráfico, tá? No gráfico é legal mostrar para você entender mais o conteúdo. Mas eu vou falar rapidamente do conceito, porque eu acho que vai te ajudar bastante, tá? Pelo seguinte, quem compra tem o direito, sempre, tá? Quem compra tem sempre o direito. Ao ter o direito, ele paga o prêmio e limita a perda, tá? Ou seja, por exemplo, vamos supor aqui, ele comprou um call. O que ele fez? Ele comprou o direito de comprar, tá? Comprou o direito de comprar. Então a ação está hoje R$30 e ele comprou o direito de comprar a, vamos por aqui, R$35, tá? Então, direito de comprar R$35 daqui 2 meses, tá? Então, pronto, essa operação. Então, é o seguinte, aqui, desculpa, não coloquei aqui. Ele pagou por isso R$2, que é o prêmio, tá? Então, qual que é a perda máxima dele? R$2, tá? Porque ele tem o direito agora. Se ele não exercer, ele perde os R$2. Se as ações no final do período ficarem em R$35, vamos por aqui, deixa eu aumentar aqui, ó. Se as ações ficarem em R$35 no período de 2 meses, ele vai querer exercer? Não, ele não vai querer exercer. Por quê? Ele tem o direito de comprar a 35 algo que vale R$30. Desculpa, a ação se manteve a R$30. Então, ele tem o direito de comprar a 35 algo que vale 30. Ele não vai exercer. Ou seja, ele vai perder somente os R$2, vai perder o prêmio. Agora, vamos supor que a ação disparou e foi para R$50. Ele vai exercer? Ele vai. Ele vai querer comprar 35, algo que vale 50 no mercado, tá? Então a compra de call é isso, compra o direito de comprar, não tem segredo. E a mesma coisa é a put, tá? Compra é put. Então ele compra o quê? Aqui, na verdade, aqui ele compra o direito de vender. Você vai ver que é o mesmo conceito. Então aqui a ação está R$30 e ele tem o direito de vender a R$35 daqui 2 meses. E para isso ele pagou R$2 de prêmio. Nesse caso aqui, vamos supor que a ação ficou em R$30. Nesse caso é diferente. Por quê? Ele tem o direito de vender a 35 algo que vale 30. Ótimo negócio para ele, né? Então ele vai exercer. Ele vai vender mais caro algo que vale menos. E o contrário também é verdadeiro. A ação disparou para R$50. Para R$50. Nesse caso, ele tem o direito de vender a R$35 algo que vale R$50 no mercado. Ninguém sem consciência vai querer exercer isso. Vai querer vender a 35 algo que vale 50. Então, ele não vai exercer e vai perder somente o prêmio, tá? Então, dito isso, o comprador sempre, ou seja, o comprador, que pode ser chamado de titular também, vai ter sempre o direito, seja de comprar ou de vender. Para ter esse direito, ele vai pagar o prêmio, que será a perda máxima, tá? Então, quando vocês verem um gráfico, vocês vão ver que o gráfico de um titular, ele vai limitar sempre a perda. Então, a parte de baixo do gráfico vai ser limitada. O que vai ser limitado são os ganhos, tá? Por quê? Vamos supor o comprador de um titular de uma call, um comprador no direito de comprar. Se ele tem o direito de comprar algo a R$30 e essa ação disparou para R$300, ele vai exercer. Então, olha como o céu é o limite. Ele compra 30 algo que vale 300, tá bom? Então, nesse caso, vale muito a pena. Então, o gráfico de um comprador, ele vai ser assim, ó, vai ser reto embaixo aqui, que é a perda máxima, que é o prêmio, e depois vai disparar, tá bom? Certo, dito isso, tem a outra parte. A outra parte que seria o lançador, que a gente chama, tá? O lançador, que ele tem o que? A obrigação. E aí vai ser sempre o contrário. Por quê? Porque o titular de uma call tem o direito de comprar. O lançador de uma call tem a obrigação de vender. Tá? Por quê? Porque é o contrário, né? Um vende e o outro compra. Então, o lançador de uma call tem a obrigação de vender. Tá? E para isso, ele recebe o prêmio. Ele recebe o prêmio. Então, ele tem, qual que é o ganho máximo dele aqui? É o prêmio,
tá? Ele vai torcer para não exercer o prêmio, para não exercer o valor, o strike, que a gente chama, o direito, e vai receber o prêmio. Então vamos colocar na prática para facilitar. Ele tem a obrigação de vender, vou pegar o mesmo exemplo, R$35, algo que vale R$30 hoje, daqui 2 meses, tá? E para isso ele recebe R$2, que é o prêmio, tá? Recebeu o prêmio R$2, colocou no bolso. Vamos supor que a ação se manteve a R$30. A gente tem que pensar pela cabeça de quem? Pela cabeça do titular, porque só o titular que tem o poder da escolha. O lançador, ele torce, ele faz a operação e torce. Já o titular, ele vai pensar o contrário. Então, o titular de uma call, ele está com o direito de comprar a R$35 e algo que vale 30. Ou seja, ele não vai exercer, para ele não vale a pena. Então, ele não vai exercer esse direito. O que acontece? A ação não é exercida e o lançador ficou com os R$2, embolsou os R$2 e não precisou pagar nada, tá bom? E o contrário também é verdadeiro, a mesma coisa, a ação subiu para R$50. O titular ele vai querer exercer, por quê? Porque ele vai ter o direito de comprar a R$35 algo que vale 50 no mercado. E o lançador, agora ele vai ter a obrigação de vender, então ele é obrigado a vender. Tá? Ele é obrigado a vender, nesse caso aqui. Obrigado a vender por qual preço? Pelo preço que ele combinou, tá? Que é o preço de exercício, que foi R$35. Então, olha só como ele vai chorar. Por quê? Ele vai ser obrigado a vender por R$35 algo que vale R$50 no mercado. Então, imagina, você tem um carro que vale 50 mil e te obrigam a vender a R$35 mil esse carro. Ou seja, é um prejuízo muito grande. No caso aqui, ele ganhou R$2, que foi o prêmio, mas perdeu R$15, né? Porque foi a diferença do preço que vale para o preço que ele pagou, tá bom? E depois a mesma coisa, tá? O lançador de uma put, ele vai ser o contrário, ele vai ser a obrigação de comprar e aí vai ser o mesmo raciocínio por trás, tá? E aí o gráfico, vocês pensando, vai ser para baixo. Então vocês verem que para um lançador sempre o ganho máximo é o prêmio, só que a perda aí é para baixo também. Então o gráfico vai ser reto em cima e depois para baixo diminui bastante. Tá bom? Não sei se ficou claro, mas eu acho que a melhor forma de vocês entenderem não é decorarem, mas sim entenderem o conceito de cada um. Beleza, Jean? Vinícius, show, muito obrigado. Boa. Glauci, boa. Vamos ver aqui. Tiago. Priscila, em alguns estados estou entrando em inventário, tem umas informações a esse respeito. Priscila, ainda não, nada oficial, tá? Do ITCMD, mas pode ser que em alguns casos possa entrar em inventário sim, tá? Tem alguns casos que podem entrar e está na justiça, tá? Para poder entrar em inventário. De regra, por exemplo, São Paulo tem uma cláusula que não pode ser nunca cobrado inventário. Nunca pode se cobrar ITCMD de previdência. Tiago, um cliente dirige-se a uma casa de câmbio e solicita remessa de R$500 mil oriundos de pagamento referente ao resgate de um crime de sequestro praticado pelo mesmo para uma conta corrente no exterior. Em um processo de lavagem de dinheiro, está classificado como colocação. Então, Tiago, colocação, aqui ó. Boa, então a colocação é o primeiro processo, tá? Lembra do legal de pensar no coin. O coin ele vai te dar o processo, que é colocação, C de colocação, O de ocultação e IN de integração, tá? Então ele vai seguir essa regra aqui, o coin. Colocação é a primeira etapa, então é quando o dinheiro entra no banco, tá? Quando o dinheiro entra no banco, entra na casa de câmbio, enfim, quando ele acessa pela primeira vez. Quando o criminoso pega o dinheiro sujo e coloca em qualquer lugar. Coloca aí no banco, coloca no câmbio, coloca dentro, por exemplo, compra um carro, sei lá. Ele vai transformar o dinheiro sujo em alguma coisa, tá? Aí seja a ocultação. A ocultação ele começa a mudar. No caso, se ele entrou no banco, ele vai começar a transferir para um monte de laranja. Se ele colocou na casa de câmbio, vai querer fazer várias remessas. Se ele comprou um carro, ele vai querer
repassar, vender o carro, comprar outro, enfim, ele vai querer ocultar o bem. E a integração é quando ele resgata esse dinheiro e transforma em cédula novamente para aparecer limpo novamente, tá? Ter aparência de lícito novamente. Tá bom? Boa, Xará. Show de aula, dá gosto de assistir. Boa, Xará. Obrigadão, viu? Jean, também fiquei com dúvida nessa. Boa, Jean. Isso é colocação mesmo, porque é a primeira entrada. Colocou o dinheiro é colocação. Entrou o dinheiro é colocação. Tá, Miris. Deus te abençoe poderosamente. Continue te iluminando e dando sabedoria para continuar com esse dom de ensinar e compartilhar conhecimento. Muito obrigado. Eu que agradeço, tá, Miris? Essas suas palavras. A sexta-feira, às 9h30, para mim é gratificante. E principalmente para vocês que numa sexta-feira estão estudando, tem que ser muito recompensador. Eu tenho certeza que todo mundo que fizer a prova aqui vai passar. É só seguir o caminho que passa e aí sim vocês vão ter vai refletir isso na vida de vocês, com promoções, com entrar no mercado financeiro, vocês já emendam o CEA depois, enfim, vai ter um crescimento muito grande. O Jean, as questões que não consigo entender o porquê de ser aquela alternativa, eu decoro a resposta, não tem jeito. Nem os professores tiram as dúvidas, então não se resta decorar que não consigo entender. Boa, Jean. É isso. Muita coisa eu tento passar, às vezes a gente tenta mostrar de um jeito, outro jeito, mas às vezes decora. Uma outra decorar não tem problema. O problema é decorar a prova inteira, porque aí chega lá na hora da prova, muda tudo. Como eu falei, 15 dias é um prazo bom para você não esquecer a memória de curto prazo. Então, se você decorou algo por 3 dias, daqui no quarto dia você vai conseguir lembrar na hora da prova, tá bom? Se você estender muito o prazo do seu estudo, para um mês, por exemplo, você vai esquecer o que você estudou no começo. Aí decorar é pior ainda. Viviane, Fábio, qual é parecido com swap? Posso dizer que sim, tá? Porque é o mesmo tipo de operação. Você troca um renda fixa por um renda variável. Sim e não, tá? Porque o swap ele é considerado um derivativo, tá? É considerado um derivativo. Enquanto o COI ele é considerado um investimento de renda fixa, tá? Então essa é a diferença de um do outro, tá? Mas poder trabalhar com transformar renda fixa em renda variável, sim, pode ser. Tiago, a pergunta é tranquila, porém achei estranha. Como alguém chegaria e falar que quer enviar uma remessa de sequestro? É estranho, Tiago. A Ambima tem que rever algumas questões porque tem que colocar casos da vida real, né? Ninguém vai colocar o dinheiro de um sequestro no banco. O Jean, em um regime de taxa de câmbio fixa, o que acontecerá se houver um superávit na balança comercial de um determinado país? Não terá alteração da moeda local. Isso mesmo, pelo seguinte, câmbio fixo, Brasil não teve, tá? Mas a Argentina teve bastante. A Argentina, ela tinha o peso argentino que era igual ao dólar, tá? Ele era fixo. Então, um peso argentino era igual a $1, tá? Independente do que acontecesse com a balança comercial. Se entrasse mais dinheiro na Argentina ou entrasse mais dinheiro nos Estados Unidos. Por quê? Porque vai valer sempre 1 para 1. Então, o câmbio fixo, Jean, é sempre não haverá mudança na moeda, seja na moeda local ou na moeda estrangeira. Por quê? Porque é fixo. Um peso argentino vai sempre valer $1, tá bom? Então, assim, foca nisso. O câmbio fixo, o caso mais comum foi da Argentina, $1 igual a um peso argentino, então independe da balança comercial, não vai ter alteração. Beleza, Jean? Então é isso aí, ó, 9h30, então praticamente 1h30 de live, mas acho que deu para tirar as dúvidas. Sigam lá, façam esse desafio. Comece na segunda-feira, para quem não começou ainda. Descansem ao final de semana. Sigam o cronograma que eu tenho certeza que vai dar certo. E daqui 15 dias, deixa eu ver quanto vai dar 15 dias aqui, ó. Começando no dia 21. Vai ser 14, aqui. Vai ser lá pro dia 4 de fevereiro. Na semana do dia 4 a 8 de fevereiro, quero ver todo mundo passando, tá bom? Todo mundo passando nisso, tá bom? Jean, por que não fazem isso com o real? Porque não vale muito a pena, tá? Entrando mais um pouco na parte econômica, tá? Se você travar a sua moeda não fica com o valor real. Então, não tendo o valor real, aumenta a desconfiança.
e aumentando a desconfiança, vai ter fuga muito grande de capital. Então o peso argentino vai valer igual $1, mas ninguém vai querer ter peso argentino na mão. Concorda comigo? Você mora na Argentina, o que você vai fazer? Eu vou transformar o meu peso em dólar. Mesmo todo mundo falando que vale a mesma coisa, eu não vou confiar. Por quê? Porque a economia americana é muito mais segura. Então não faz sentido ter o mesmo. Até por isso que a Argentina quebrou 3 vezes, tá? Por conta disso. Tá bom? É isso, Jean. Desconfiança, muita desconfiança e saques, e muitos saques, tá bom? Todo mundo tirando dinheiro da economia porque há uma desconfiança. Vamos supor hoje, amanhã eles falam, ó, a partir de hoje, R$1 é igual a $1. Todo mundo vai querer trocar o seu real por dólar. Por quê? Por mais que o governo esteja falando que vale a mesma coisa, todo mundo sabe que os Estados Unidos é muito mais seguro do que aplicar no Brasil. Então, vai haver uma corrida e todo mundo vai querer trocar para dólar e o real começa a morrer, o que é ruim para a economia. Tá bom? Ela perde competitividade. Beleza? Então, Amanda, muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Viviane, vou marcar para o dia 19/2. Boa. Fé em Deus e vai dar tudo certo. Então, beleza, pessoal. Boa noite. Bom final de semana. Quem quiser saber sobre o CEA, eu vou fazer segunda-feira também um bate-bola disso, igual eu fiz hoje, igual eu fiz ontem de CPA 10, hoje de CPA 20, segunda de CEA, e na terça-feira de Ancor, para quem quer ser agente autônomo e trabalhar, por exemplo, numa XP, numa Guide, também é interessante. Beleza, pessoal? Então, até segunda-feira, para quem for para o CEA, muito sucesso para todos, vamos em frente. Tchau, tchau!